Olá, equação da conservação da energia. Nós já vimos duas equações, a equação da conservação da massa, a equação da conservação da quantidade de movimento. Nós demos o nome de L para a quantidade de movimento. Falamos também que ela pode dar origem à conservação da quantidade de movimento angular, mas que nós não íamos trabalhar com esta equação. Tá? Nós vamos focar na massa, no L e agora na energia. Sendo que a massa fornece uma equação, o L fornece três equações e, por fim, a energia vai nos fornecer mais uma equação. São esses balanços de conservação que nos fornecem equações que podem predizer o comportamento de um sistema. Nós estamos numa física, num cálculo determinístico, onde nós, conhecendo um estado inicial, podemos determinar o estado final, ou prevendo o que queremos receber no final, nós podemos calcular o que nós precisamos inicialmente. Essa é a engenharia atual, tá? Tirando aí algumas exceções, nós trabalhamos no estado determinístico, onde nós determinamos o que nós queremos lá na frente, estipulando aqui atrás, ou vice-versa, determinamos o que precisamos, o que poderíamos ter feito lá atrás, né, especificando aqui no tempo atual, né, como que uma simulação de uma situação que eu gostaria de chegar, né, o que eu precisava ter feito lá no passado, tá bom? Então isso é determinismo, e determinismo não trabalha com mais incógnitas do que equações. Nós sempre temos o mesmo número de incógnitas e o mesmo número de equações. Esse é o nosso trabalho. Tá ok? Se você quer ser um engenheiro futurista, um engenheiro atípico, você pode ser. Mas agora o ideal é que você se concentre em conhecer o que nós já temos hoje de tecnologia. A equação da conservação da energia, ela toma por base novamente aquele sistema que se move no espaço. Vamos usar aqui o canetão vermelho. Então aqui tem um fluxo de ar, de óleo, de água, enfim, um fluido atravessando uma certa região. Essa região no tempo t, ela está aqui em azul, é o nosso sistema em t, mas passa-se um tempo ΔT e nós obtemos a região aqui numa cor preta, tá? Em t mais ΔT. O que acontece? Acontece que a fusão desses dois tempos nos fornece três regiões. Região 3, região 1 e região 2. Que do ponto de vista de sistema, a região 3, ela, só um pouquinho, em T ela pertence e em T mais ela não pertence. Então, do ponto de vista de sistema, a região 3 está saindo e a região 2 está entrando. Veja bem, do ponto de vista de sistema, tá bom? Não é do volume de controle, tá? Lembra que o sistema, ele não permite fluxo de massa. Por isso, nós vamos em busca do volume de controle, tá bom? Volume de controle, você tem fluxo de massa, além, é claro, de fluxo de energia, fluxo de quantidade de movimento, né? Tá bom? E o sistema só não permite de massa, mas o sistema também permite desses três aqui, tá? Já vimos isso lá nas aulas iniciais sobre estudos de sistemas e volumes de controle. Além disso, precisamos especificar alguns elementos aqui. Por exemplo, sobre a superfície do sistema, nós vamos especificar uma pequena área dA, tá? Então essa áreazinha aqui, ó,
é o nosso dA. Aqui nós usamos no discreto, então é o nosso ΔA. Nossa área ΔA. Que em forma de vetor, ela está aqui, ΔA vetor. Como que é a ΔA vetor? ΔA vetor é o módulo dela vezes o vetor normal à superfície. E nós adotamos a convenção do vetor normal à superfície apontando para fora da área, tá? Não para dentro do sistema, mas para fora do sistema. É uma convenção, tá? É uma convenção. Isso vai interferir na hora que você calcular, por exemplo, fluxos, vazões, né? Uma vazão, por exemplo, uma vazão volumétrica é dada por quem? É por um vetor velocidade chegando de frente um vetor área, né? Qual é o comportamento? O comportamento de um produto escalar, né? Escalar uma certa área A. Ambos são vetores, tá? E esse produto aqui, eu já falei, se os vetores formarem um ângulo agudo, você vai ter aqui um produto positivo. E se formarem um ângulo obtuso, você vai ter um produto negativo. Ou seja, dizendo se está entrando ou saindo do sistema. Como o nosso vetor área aponta para fora do sistema, a hora que o vetor V está entrando, ele forma um ângulo obtuso, forma um ângulo que vai dar um valor negativo aqui. E para corrigir isso, nós colocamos lá nas equações anteriores um sinalzinho de menos. Então isso aqui é só uma inferenciazinha para retomar o assunto, tá? Mas nós não vamos entrar nesses detalhes. Agora, essa equação é importante sim, que o fluxo que atravessa uma fronteira é dado pelo vetor velocidade desse fluxo escalar o vetor área. E lembrando que isso aqui é uma equação vetorial e é um produto escalar, tá bom? Mas vamos seguir adiante. Nós temos aqui então o vetorzinho área, velocidade chegando. Essa área também se move com a velocidade VA. Aqui está ela. Então, além de ter a velocidade do fluxo, tem também a velocidade da área. Por isso que nos cálculos anteriores, e aqui também, nós vamos em busca de quem? Da nossa velocidade relativa. Que a velocidade relativa é a velocidade do fluxo menos a velocidade de movimento da fronteira. Tá bom? Falei sobre isso nas aulas anteriores, onde eu disse lá que a velocidade do fluxo é a velocidade da fronteira, ou seja, daquele observadorzinho lá em cima, esse carinha aqui, mais a velocidade que o observadorzinho vê o fluxo chegar, né? Isso aqui já esgotamos bem o assunto. E então nós podemos partir para a nossa análise discreta, tá ok? Só um pouquinho, vamos ajustar um pouco melhor. Então a nossa análise discreta diz o seguinte, que a variação de energia do sistema, quem é o sistema? Você pode imaginar como sendo o sistema que saiu daqui e foi até lá. Aí você me pergunta, mas é o sistema em T ou é o sistema em T mais ΔT? Ora, é o sistema em T mais ΔT. Você avançou no tempo, então você está agora aqui nesse momento querendo saber qual é a variação que esse sistema teve, né? Aí você diz o seguinte, que é as áreas as regiões 1 e 2 em T mais ΔT, que é o que nós esperamos mesmo aqui, ó. Regiões 1 e 2 são o sistema em T mais ΔT, o sistema preto, menos o que eu tinha lá em T. Quem que eu tinha em T? A região 3 e a região 1 em T. Faz essa subtração, você tem o ΔE do sistema. Mas, já falei várias vezes, na engenharia o nosso problema acontece quase que 95% das vezes no tempo, né? Tem poucos engenheiros que trabalham só na estática, só preocupado com a estática, e isso é uma área muito bacana também, tem muito para ser estudado, mas a grande maioria acaba entrando no tempo. Até mesmo o pessoal da estática, né, acaba
tendo que fazer previsões ao longo do tempo para aquela estrutura, tá? E aí, no tempo, nós colocamos a nossa taxa. Então, o tempo não aparece ali à toa, gente. É porque a nossa vida de engenheiro é no tempo. E aí nós colocamos uma taxa no tempo, uma variação no tempo. Ou seja, dividimos os termos todos desta equação. Isso aqui é uma equação de balanço, uma equação de equilíbrio, todos por ΔT. Isso não vai afetar a minha equação. Ao dividir aqui, então agora eu tenho uma noção de taxa de energia no tempo, ou seja, joule por segundo. Vou colocar aqui porque já é o primeiro momento que aparece aqui a nossa unidade, né? Na verdade aqui também, ó, aqui em cima, qual que era a unidade no SI? Joules, né? Agora eu coloquei no tempo. Aqui eu tenho uma taxa, pegando, ó, veja bem, ó, vamos mudar de cor aqui, ó. Pegando esse 1 aqui e esse 1 aqui, o que vocês percebem? Que eu tenho a mesma região 1, tanto em T mais ΔT como em T. E essa região é uma região especial, é a região que a gente vai usar, porque nós na engenharia precisamos muito de fluxo de massa. E essa região, volume de controle, vai possibilitar essa análise de fluxo de massa, tá? Por isso que eu insisto, sistema é sistema sempre fechado. A gente usa o termo sistema aberto para se referenciar, na verdade, a um volume de controle. Mas o sistema, por origem, ele é fechado. Só flui energia, quantidade de movimento, campos magnéticos, isso aí sim, flui através do sistema, mas a massa não flui, tá ok? Então vamos descer aqui novamente. E você tem aqui então um fluxo, então, aliás, uma variação, né, de energia no volume de controle. Então nós vamos chamar isso aqui ΔE, ΔT para o volume de controle. Esse E2, do ponto de vista do sistema, é uma energia que entra, tá aqui, ó, energia que entra no sistema. E esse E3, do ponto de vista do sistema, é uma energia que sai do sistema, tá? Então tem a parcela que entra e a parcela que sai, tá ok? Isso é importante. Vocês vão ver que aqui mais abaixo, do ponto de vista do volume de controle, esses nomes vão inverter, tá? Eu preciso só um pouquinho, vou ter que fazer um ajuste aqui na figura para mim poder arrastar mais aqui. Pronto. Então, rearranjando esses termos aqui de cima, onde você tem sistema, volume de controle, o que entra no sistema e o que sai do volume de controle, vamos colocar agora de outra forma. Olha só. A taxa de variação de energia no volume de controle é a taxa de variação de energia no sistema menos o que sai do volume de controle, que é o E2. Veja que houve uma inversão, né? Para o sistema é entrada, mas para o volume de controle é saída. Mais o que entra no volume de controle, que é o 3. Tá ok? Então, para o volume de controle, essa é a situação. Por que acontece isso? Vamos voltar na nossa figura. Agora você não olha mais do ponto de vista do sistema em azul ou do sistema em preto. Você olha do ponto de vista desse tracejado. Ao longo do tempo, essa região 3, ela ingressa para dentro do volume de controle. Ela sai do volume de controle. É como se o volume de controle estivesse se movendo no espaço. E essa região 2, com o tempo, ela entra no volume de controle. Como se o volume de controle avançasse sobre ela. Tá? Espera aí, eu fiz um trocadilho aqui, né? Desculpa aí, ó. Vamos voltar lá em cima. Então, é como se essa região A2 é a que sai, né? A 2 é a que sai. Sim, o volume de controle está aqui no pontilhado, o sistema avançou e essa parte 2 saiu, né? O sistema foi para lá. E o 3 é o que entra, né? O sistema avançou e entrou no volume de controle. Agora faz o sentido que
queria ter informado lá no início, né? Ok, prosseguindo, vamos então lembrar que a primeira lei da termodinâmica ela fala sobre um sistema. E no sistema ela diz o seguinte: a variação de energia desse sistema é igual ao calor que você coloca no sistema menos o trabalho realizado pelo sistema no meio externo. Esse trabalho aqui está saindo do sistema. Então, seguindo essa orientação da primeira lei, nós colocamos ela aqui dentro da nossa equação de balanço de energia. Perceba que esse termo aqui, ó, que lá na massa era zero, lá na quantidade de movimento era somatória das forças externas, aqui na energia ela é dada pelo calor que ingressa menos o trabalho que sai. Aqui está. Calor que ingressa menos trabalho que sai, menos a energia que passa pela fronteira ali do volume de controle que sai, e mais a energia que entra na fronteira. Essas duas energias, gente, não é de qualquer jeito, são energias que dependem do M ponto. Por favor, lembrem disso, isso é importante. Lembrem que a massa aqui, ó, ela está associada, aliás, essa energia está associada a essa massa aqui, ó, que está saindo do volume de controle. É uma massa aqui que você tem. É um M sobre um ΔT que saiu. Aqui também tu tem uma massa entrando. Então é um M sobre um ΔT que está entrando no volume de controle. Tá bom? Então esses dois termos estão associados a fluxo de massa. Esse trabalho está associado, por exemplo, a um eixo ou a fronteira, por exemplo, um pistão que se move dentro de uma câmara de combustão. Esse que entra está associado à condução das paredes do sistema. Pode ser também por irradiação, né? Ondas eletromagnéticas de calor que ingressam no sistema, levando o calor para o interior. Tá? Nós ainda vamos abrir um pouco mais esses termos. Essa equação vai ficar bem maior para a gente poder trabalhar. Aqui ela ainda está num nível um pouco mais genérico, tá? Mas já dá para compreender melhor esses termos aqui, tá ok? Podemos reescrever aquela equação numa outra forma, né? Então, seria em busca agora da forma integral. Bom, para tanto, vamos analisar os termos aqui. Olha, esse ΔE e ΔT no volume de controle, ele pode ser representado na forma integral em cada pequeno volume de controle dV da seguinte forma. Esse delta aqui, ó, ΔT, ele é um operador. Você pode tirar ele fora da integral e já levar para o infinitesimal. Tá? Essa equação foi levada lá para o infinitesimal, aplicando os devidos limites. E aí eu tenho ΔT, e o que eu tenho de energia no volume de controle? Ora, eu preciso integrar no volume de controle para computar essa energia. Então, eu integral ao longo de todo o volume de controle do E. Quem é o E? É a energia específica. E essa energia é total. Ela tem energia interna, ela tem energia potencial, energia cinética, tá? Ela tem todos os conceitos de energia dentro dela, tá? Energia interna devido à temperatura, energia potencial devido à atração gravitacional e a cinética devido à velocidade. Então, toda a energia de qualquer partícula está aqui concentrada. Nós não abrimos ainda, depois nós vamos abrir, vocês podem observar aqui embaixo. Então, integral da energia específica vezes a massa específica vezes o dV. Por que isso? Ora, ρ vezes dV eu vou ter uma dm, um diferencial de massa dm. E esse dm é uma massa, é quilo, vezes o Ezinho, ó, se você fizer quilo vezes joule por quilograma, você obtém joule, né? Aí joule, sobrou só joule aqui, joule por tempo dá watts.
joule por segundo, que é o que nós tínhamos visto na transparência anterior, tá bom? Então, esse lado está explicado, vamos adiante. O que entra e o W que sai, nós vamos deixar para abrir ele posteriormente, quando a gente for pegar essa equação discreta e destrinchar ela totalmente. Por agora não é necessário. Tá? Então, o que entra continua sendo calor por condução, calor por irradiação, e calor por convecção, não. Por convecção vai estar aqui dentro desse termo. Convecção envolve fluxo de massa, tá bom? Então aqui seria por condução e por irradiação. E esse trabalho que sai é por eixo, já estamos adiantando alguma coisa aqui. É por movimento da fronteira, por exemplo, um pistão que se desloca no interior do cilindro, né? Quando você pressiona um balão, você está provocando um trabalho pelo movimento da fronteira. Um trabalho sobre quem? Sobre a fronteira, que é um material elástico, e sobre o ar que está dentro do balão, da bexiga. Tá? Então existe um movimento, esse movimento introduz um trabalho. Tá bom? E além disso, um novo termo aqui que eu não falei antes, que é o trabalho de escoamento. Quem é esse trabalho de escoamento? Depois nós vamos ver. Imagina que tu tem uma entrada de uma fronteira, o fluxo está fluindo aqui, e aí você tem aqui, imagina um tubo chegando aqui, uma tubulação, né? E constantemente tem pacotes aqui, ó, de fluido entrando lá para dentro, né? Num comprimento L, isso aqui tem uma seção de área A, vamos colocar aqui. E para que esse pacote ingresse lá dentro, existe uma força F aqui. Essa força ela é obtida pela pressão aqui na entrada vezes a área. Então, eu tenho aqui força F, né, vezes, que é dado pela pressão vezes a área, né? Mas se eu quero o trabalho realizado por essa força F, é F vezes L ao longo de um ΔT. Então, eu vou ter o que? Joule por segundo. Constantemente existe um trabalho de escoamento acontecendo aqui. Então, veja, não só o fluido ele está ingressando no sistema com uma velocidade, mas também você tem aqui uma execução de trabalho por parte desse fluido quando ele está ingressando lá dentro do sistema. Tá bom? Esse trabalho está sendo colocado lá para dentro também. Ok, então continuando aqui. O último termo, né? Acabei esquecendo de falar. Esse último termo é justamente aquele termo de massa, ó. E que entra e aliás, E que sai e E que entra. Sendo que sinal mais e menos aqui, vamos usar outra cor. Vamos usar o verdinho. Esse sinal mais e menos estão relacionados a esse menos aqui e a esse produto escalar. Se os vetores forem área para fora e vetor velocidade para dentro, vai dar um produto escalar negativo, porque o ângulo vai dar obtuso. E aí esse menos aqui ele corrige dizendo assim, não é negativo, é positivo, porque eu tenho um fluxo entrando no sistema. Tá bom? Então isso aqui nós já falamos anteriormente. E onde é que está o fluxo de massa propriamente? De volume aqui está metro por segundo vezes metro quadrado, vai dar metro cúbico por segundo. E aqui eu tenho o ρ. ρ é quilograma por metro cúbico. Tá? E o E, acabamos de falar, é a energia total específica. É joule por quilograma. Então, joule por quilograma. Tá? E aí, o que percebe aqui? Olha só, o quilo vai-se, o metro aqui com esse metro cúbico aqui vai-se, e o quilo já foi. Ó, sobrou joule por segundo. Então, esse termo é um fluxo de energia na fronteira, pelo trânsito de massa. Né? E essa massa vai levar um Ezinho. Já falamos que o Ezinho
ele tem energia interna, ele tem energia cinética e ele tem energia potencial gravitacional. Que raios é esse aqui de V escalar V? Não é V quadrado, professor, a energia cinética? É V quadrado. Mas você pode simbolizar dessa forma. Se você fizer os cálculos, vamos colocar aqui numa outra coloração. Ó. V escalar V, você tem quem? Você tem Vx quadrado mais Vy quadrado mais Vz quadrado. Isso aí é exatamente ao V quadrado. Tá? Por quê, professor? Ora, porque se você colocar aqui, ó, para cá a raiz, né? Você vai ter que ver a raiz disso aqui. Tá? Ó, então, aqui... enfim, daí, ó, se tu colocar para cá a raiz, você fica com o módulo de V, né? Fica certinho. Então, esse aqui é o nosso V quadrado, é V escalar V. Ok? Então, tá bem explicado essa equação, é a equação na forma integral. Anotem aí no caderno de vocês, nas anotações, a nossa forma integral. Vamos um pouco mais, agora nós queremos chegar na forma diferencial. Para isso, precisamos aplicar aqui a divergência de Gauss, e a divergência de Gauss, para esse caso, diz o seguinte, que se eu tiver aqui, ó, uma função φ vezes um vetor f, também função, né, do espaço aí, escalar NDS, eu posso expressar ela no volume dessa forma. F escalar gradiente de φ mais φ divergente de f. Tá? O gradiente nos dá um vetor, que seria aqui, ó, né? Nos dá um vetor, e o divergente nos dá um escalar. Tá? Isso já é sabido de vocês. Só que o φ nós vamos adotar como sendo constante no volume de controle. Essas especificações elas vão reduzindo a generalidade do problema, mas também vão facilitando algumas compreensões. Então isso é importante, isso aqui é uma hipótese, ó, que φ é constante no volume de controle. Para isso, esse termo todo aqui, ó, deixa de fazer sentido, sobra apenas aquele termo. E aí nós podemos escrever que integral de área de E ρ VRNdA é igual a integral de volume de E ρ, e no lugar desse VRNdA fica divergente de VR, tá bom? E aí a gente pode escrever a equação nessa forma aqui abaixo. Vamos descer um pouco mais. Né? Aqui está ela. E aí vocês podem também perguntar, mas é aquele Q que entra e o W que sai. Ora, eu vou ter que deixar tudo isso em função de volume. Ó. Isso aqui já era em função de volume. Isso aqui acabei de usar Gauss, divergência de Gauss, para transformar em volume. E esse aqui que eram grandezas gerais, né, que entravam e saíam da fronteira do sistema. Ora, a gente pega ele e põe por unidade de volume. Então, para o Q, nós dividimos por todo o volume do nosso sistema. E para o W a mesma coisa. Ficaria um Wzinho ponto, né? Que seria um Wzão ponto que sai, dividido também pelo volume do sistema. Ou seja, eu vou ter agora Joule por segundo metro cúbico. Joule por segundo metro cúbico. Por que foi feito isso? Para ter uma grandeza específica, para poder aparecer essa integral aqui e fazer a simplificação das integrais de volume. Ou seja, tudo aqui está como integral de volume. Então, eu posso pegar os integrandos aqui e fazer a devida igualdade. E esse dρ, ora, essa aqui é uma taxa de derivada. Eu posso trazê-la para dentro da integral. A integral é uma soma. A derivada de uma soma é a soma das derivadas das taxas, tá bom? Então isso é possível. Você elimina todo aquele arcabouço de somatórias integrais no volume e você fica apenas com a parte diferencial, né? E aí fica com esse termo aqui embaixo, já
com essa parcela aqui aberta. Veja aqui, ó, já está aberta em U, V e W. Aqui esse U não ficou muito bom na cópia, né? Então vamos escrever aqui esse Uzinho aqui, ó. Aqui é DU, errou, repete em todos. Aqui é o errou. E aqui é o divergente de V. Então ficou DU dx mais dV dy mais dW dz. Esse menos é devido a esse menos aqui, lá naquela integral anterior, tá bom? Ok. Então essa aqui é a forma diferencial, ela é um pouco mais difícil de compreensão, mas basicamente é o seguinte: as taxas de entrada e saída de energia, elas se equilibram, né? É como você falar de taxas de depósito e saque em conta corrente e o seu saldo na conta, né? Então, tem taxas entrando, taxas saindo, taxas de variação do saldo. Então, você não fala mais de saldo total, não fala mais de total de depósito, você fala de taxas de depósito, tá bom? É bem interessante. É o cálculo nos ajudando aí, nos dando garantia que tem validade esse tipo de análise. Então, esse aqui é o terceiro tipo de forma, a forma diferencial. Vamos agora para uma análise mais aprofundada da forma discreta. Afinal, a forma discreta é a que nós vamos utilizar intensamente nos nossos problemas. Uma análise detalhada da forma discreta. Nós vamos usar essa aqui com mais frequência nos nossos próximos conteúdos. Então aqui está ela reescrita, ΔI, ΔT do volume de controle. É o que entra menos o W que sai, que isso aqui vem lá do sistema. O E ponto que sai e o E ponto que entra, tá bom? Esse, repetimos aqui, ó. Esse aqui do volume de controle nós repetimos. Só um pouquinho. Esse aqui é repetido. Esse aqui, ó, que entra, nós repetimos. E o W que sai é o trabalho de um eixo ou de fronteira que se move ou de escoamento. Já falamos sobre isso, aqui estão eles, ó. Eixo, fronteira e escoamento, tá bom? Então nós estamos abrindo aqueles termos e colocando aqui embaixo. Já falei sobre eles. Esse aqui também, que sai e que entra, que são fluxos de massa, tá? Então agora vamos pegar esses todos aí, ó. Esses termos todos e vamos ver se dá para a gente abrir mais. Principalmente aqueles que têm a energia interna, energia de pressão, energia cinética e energia potencial, tá? Só um pouco. Vamos tirar um pouquinho aqui para baixo. Aí. Então vamos lá. Essa equação toda, ela tem esse W de escoamento. Eu expliquei um pouco antes, mas vou detalhar mais agora. Então imagina aqui, ó, você tem o teu sistema e para dentro do sistema tem uma tubulação que tem trazido aqui, ó, tem trazido fluido para dentro dele, tá? E essa tubulação, obviamente, tem aqui uma certa área, né, uma área frontal aqui de análise. Então, cada pouco aqui, ó, cada instante está sendo jogado aqui um pacote de massa M lá para dentro. A pressão que é feita aqui nessa face desse pacote, ela promove uma força F. Nós colocamos aqui, ó, a F como sendo pressão vezes área, tá? É a nossa força. Vezes o comprimento. Para que isso? Para dar o nosso trabalho. Força vezes deslocamento, você tem o trabalho. Então, o trabalho de escoamento, sem o ponto ainda, tá? Não tem o ponto, é força vezes deslocamento, tá? A força aqui você pode escrever como PA, né? E aí fazer isso aqui, ó. A vezes L sendo o volume que está entrando, tá? O volume que está entrando. Mas você pode também pegar esse volume e abrir em massa vezes volume específico. Ou seja, se você pegar aqui o volume específico, nós já estudamos o volume específico. Ele é metro cúbico por quilograma.
Aí você multiplica por quilograma, ou seja, pela massa do teu problema, aqui no caso esse pacotão. Quando se multiplica pela massa, você obtém quem? O volume. Então, esse produto aqui, ó, é o volume. Então, olha só, de um trabalho de escoamento expresso como força vezes deslocamento, nós passamos a um trabalho de escoamento expresso por pressão vezes massa que está sendo deslocada, vezes o volume específico dessa massa. E no tempo, quem faz o papel do tempo aqui? É a velocidade desse fluxo, né? Ela poderia ter aparecido aqui, ó, L sobre, seria deslocamento sobre tempo, tá? Mas aqui eu preferi simplesmente fazer a taxa no tempo. Então ficou taxa no tempo do escoamento e a taxa no tempo de massa, P vezes volume específico, tá bom? Muito importante isso, pois esse termo aqui tem um significado importante nas deduções posteriores, tá? Aqui vocês têm mais algumas explicaçõezinhas, mas não vou entrar nesses detalhes porque já acabei explicando aqui, tá? Então vamos descer um pouquinho, ver o que nós temos mais aqui. A energia no fluido, através das fronteiras do volume de controle, pode ser desmembrada em... Quem é essa energia? É aquele E que entra e o E que sai. São esses dois aqui, ó. Esse e esse. Então nós vamos abreviar simplesmente por E e não no tempo ainda, tá? Depois a gente põe ele no tempo. Desmembrada em energia cinética, que já vimos, energia potencial gravitacional, já falamos, e a energia interna, que depende da temperatura. Então, na nossa teoria, uma massa que está numa vibração nula, ou seja, está lá no zero absoluto, tem energia interna nula, né? Isso aqui depende da temperatura. E esse V quadrado vem lá do V escalar V, né? E por que está médio? Ora, porque no nosso problema, ele é um problema discreto. Então, se a velocidade no centro é maior do que a velocidade aqui na periferia, dessa área de entrada, né? Aqui tem um sistema lá, né? Tem um sistema aqui, tem uma área de entrada que nós analisamos agora há pouco. Se houver variação, nós não vamos computar essa variação, nós vamos trabalhar com uma velocidade média, por isso faço questão de colocar V barra aqui, tá bom? Z, a altura do fluxo de massa, tá? Faz sentido para equipamentos onde trabalha com fluidos tipo óleo, tipo água, né? Isso aí dá uma diferença enorme nos cálculos, então tem que ser considerado essa energia potencial. Agora, quando é ar, quando é vapor d'água, isso aqui começa a não fazer muito sentido, tá? Então tem casos que a gente não trabalha com isso aqui, mas vamos deixar a equação completa. E a energia interna é importante, principalmente para vapores, para ar aquecido, pois a energia interna ela tem a parte da temperatura. Mas já para a água, né? A água, quando você tem sistemas de bombeamento, geralmente essa energia interna a gente nem considera, tá? Ela é tão pequena, a geração de energia devido aos atritos é muito pequeno, nós desconsideramos, tá bom? Então vamos continuar aqui. No tempo, a gente pode escrever aquela equação como sendo E ponto e M ponto, só aplicou a taxa no tempo, já falei sobre isso. E aí eu vou reescrever a equação agora com esses termos aqui de energia nessa nova forma. Para a parte que sai e para a parte que entra. Tá? Menos aqui, mais aqui, tá meio fraco, né? Mas vamos colocar o nosso mais. O M ponto vai nos dois, porque você tem entrada e saída, né? Aquele termo lá de trabalho no eixo permanece W eixo. Movimento da fronteira deixa W movimento da fronteira. E tem um termo que é aquele de trabalho de escoamento devido ao movimento da fronteira. Vamos já colocar naquela forma. M ponto vezes a pressão vezes o volume específico. E lembrem que isso aqui estava especificado lá para que sai, né? Lá em cima, se você voltar lá, ó,
você vai ver que esse aqui, ó, é um trabalho que sai, aqui é que sai, que sai, que sai, tudo que sai. Mas nós já vamos melhorar esse entendimento aí, tá? E já vamos melhorar isso aí. Então, ok. Então, nós temos aqui ela reescrita. E, por definição da primeira lei, o que entra e o W é que sai. Mas é necessário um que entra e um que sai. Um W que sai e um W que entra. Então, nós podemos adicioná-los sem prejuízo algum da nossa equação, tá? Você pode fazer isso sem problema. É só você cuidar do sinal e dos nomes. Então, ao invés de você ter aqui, por exemplo, somente um trabalho de eixo que sai, você vai ter um trabalho de eixo que entra e ele é positivo por estar entrando, e um trabalho de eixo que sai e ele é negativo por estar saindo. O mesmo para o movimento da fronteira, que entra e sai, e o mesmo para esse termo aqui, ó, que era lá do deslocamento do fluido, né? Trabalho de deslocamento do fluido, que entra, e trabalho do deslocamento que sai, tá? Trabalho positivo, trabalho negativo. Então nós não destruímos a equação, nós só ampliamos o entendimento da equação, tá? Sem problema nenhum, você não está cometendo erro algum em fazer essa análise aí. Quando então os termos com fluxo de massa m, nós podemos reescrever a equação na forma discreta, nessa forma aqui, ó. Claro que ela é uma forma discreta bem mais ampliada do que a forma originalmente mostrada lá nas primeiras transparências. Por quê? Porque aqui você tem N possibilidades de ingresso e saída de energia. Então aqui, ó, calor, né, através de condução ou de radiação e irradiação, né? Que entra, que sai. Trabalho de eixo, que entra e sai, né? Trabalho que entra seria o caso de uma turbina, né? Trabalho que sai seria o caso aí de um gerador, né? Então, você tem entrada e saída por eixo. Também movimento da fronteira, né? Seria o caso de um pistão. Quando o pistão ele se desloca devido à expansão dos gases, tu tem um trabalho saindo pelo pistão. E quando o pistão se desloca para comprimir a mistura, você tem um trabalho entrando, tá? Esse M ponto ele vai envolver energia cinética, potencial, energia térmica e energia devido ao deslocamento, né, ao movimento, quando o fluxo chega até o sistema e quando sai, né? Nós fizemos essa dedução anterior. Então, lembrando que a entrada, essa é a nossa saída. São tantas quantas forem necessárias essas entradas e saídas, né? Se tu tiver duas entradas, uma saída, enfim, você vai computar aqui, ó, VE1, VE2, Z1, Z2, se for as duas entradas, né? E uma saída, VS1, VZS1, US1 e assim por diante. Além disso, temos que esse termo U mais PV é tabelado para maior legibilidade das propriedades, principalmente dos gases. Esse termo aqui é o chamado entalpia. Vamos descer um pouquinho aqui. Aqui, ó. Então, é o U, que é a energia interna, e o PV, que é uma propriedade devido à expansão ou compressão do gás, seja ele um gás, seja vapor d'água, enfim, expansão e compressão. Então a gente agrupa esses dois porque na tabela é mais adequado localizar esse valor e não esses dois individuais. Mesmo porque quando mexe com um, o outro mexe junto. Então aqui é devido à pressão. Tá? Ambos nós vamos procurar por pressão e temperatura. Tá? Então, essa entalpia é tabelada. A tabela eu vou postar para vocês, é uma tabela de entalpia, tanto para
vapor superaquecido, que nós vamos aqui trabalhar com alguns exercícios de vapor d'água, né? Então, vapor superaquecido e vapor saturado. Saturado é quando você ainda está no estado de tem líquido mais vapor. Você não tem apenas vapor. Você tem líquido mais vapor, tá? Existe uma mistura aqui, tá bom? Então, esta grandeza, a entalpia, depende da pressão e da temperatura. Também depende do estado da substância, se líquida ou gasosa. Assim, nós temos, quando eu tenho fase líquida, eu tenho entalpia do líquido. Quando eu tenho fase gasosa, eu tenho entalpia da fase gasosa, aqui chamada de vapor, né? E se tiver uma mistura de líquido mais vapor, você tem que agrupar essas duas no chamado HX, tá? Então, lá no problema, se você tiver só entrando líquido, você vai usar H do líquido. Ah, o meu H de entrada é só líquido, então usa o H do líquido. Ah, o meu H de saída é só vapor, então usa o H do vapor, tá? Lá naquela equação de balanço de energia. Mas, se caso na entrada ou na saída você tiver uma mistura de líquido mais vapor, então você vai usar tanto o teu H de entrada quanto o teu H de saída. Se for uma mistura, você usa essa composição aqui, aonde é dada pelo H do líquido mais X vezes o H vezes o ΔH, que é o calor latente. Vocês vão lembrar desses valores, é o mesmo calor latente que vocês trabalhavam aí na física e no ensino médio, tá bom? Vão aparecer nas tabelas lá o calor latente da água. E aí, com esse HX é que você vai trabalhar na entrada ou na saída, tá bom? Então, você tem H de entrada, H de saída, representado por HX, caso tenha mistura, tá? Fique bem claro isso. Depois nós vamos ter alguns exemplos, vai clarear um pouco mais. Esse ΔH aqui e o HL, ambos são tabelados, tá? Tanto esse quanto o HL. Aí você localiza lá na tabela e pode calcular o HX. E quem é o X? O X, ele te dá a fração de massa de vapor em relação à massa total. Nós chamamos esse X aí de título, tá? Vamos deixar separado aqui o nosso título, tá? Título da mistura é a fração de massa de vapor em relação à massa total da mistura, tá ok? Então, um título 50% significa que 50% da massa está no vapor, estado de vapor, e 50% está no estado líquido, tá? E por fim, então, a nossa equação, ela se resume nesta aqui, né? Equação discreta, numa forma usável, tá? Com todos os termos bem detalhados. Então, aqui nós temos entrada e saída de calor na forma de condução e na forma de irradiação. Entrada e saída de trabalho na forma de eixo, né? Então, uma bomba colocando trabalho dentro do líquido e uma turbina hidráulica tirando o trabalho de dentro do líquido. Vai aqui nessa região. Também de movimento da fronteira. É similar a uma bomba e uma turbina, só que aqui é caso de um pistão, por exemplo, né? Uma bomba a pistão que está empurrando o líquido, né? Ele está cedendo energia para o líquido. Então, entra aqui, ó, movimento de fronteira. E também o motor a combustão interna, quando ocorre a expansão dos gases, né? Os gases empurram o pistão. Então, você tem aqui um trabalho devido ao movimento da fronteira, né? Saindo trabalho da energia. Então, vai usar esse de baixo aqui, né? E atravessando a fronteira, você tem aqui um fluxo de massa que pode entrar ou pode sair, depende do sistema de análise. E ele vai sempre entrar com uma velocidade, sair com uma velocidade. Vai entrar numa certa altura, sair numa certa altura, tá? Então, isso aqui são coisas da geometria do problema, né? Aonde está a altura de entrada e de saída.
e a entalpia, que aí vai depender da temperatura e da pressão, tá? Então, sempre vai ter que conhecer temperatura e pressão daquele fluido, né? Daquele fluxo, seja um gás, seja um líquido, seja uma mistura. Aí você conhecendo esse comportamento H, você coloca aqui. E lembra, se for que você tem vapor mais líquido, você tem que usar o HX, né? E o HX pode ser na entrada ou na saída. Depende aonde que você tem a mistura, né? Se tiver mistura na entrada, é na entrada. Se tiver na saída, é na saída. Ok? Então, creio que isso é o suficiente. Nas próximas aulas a gente vai estar resolvendo alguns exercícios. Também vamos generalizar essas equações aqui, ó. Essa equação aqui nós vamos preparar ela para turbinas a vapor, turbinas hidráulicas, caldeiras e também bomba hidráulica. Eu acho que essas 4 generalizações vão ficar bacanas. E também vamos falar da equação de Bernoulli, que ela tem origem dessa equação, com algumas hipóteses. Tá ok? Então, até a próxima aula.